Nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que temos. Porque olha só, nós que estamos encarnados aqui já fazemos parte desses que foram chamados. Esses que foram chamados somos nós. Olha aqui, estava lá na espiritualidade, fomos chamados. Olha, você vai ter oportunidade de reencarnar. E há um planejamento da encarnação de cada um de nós. Às vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, será que a minha missão é com o Brasil, com o estado de Minas Gerais, com a cidade de Eliodora? A minha missão às vezes está dentro da minha casa. A tarefa que eu tenho, o trabalho que eu tenho que fazer, está dentro da minha casa, em primeiro lugar, com aqueles que a gente convive. A gente pode expandir depois para os nossos vizinhos, para o nosso ambiente de trabalho, né? Para a nossa cidade. Se a gente não precisa ficar pensando assim que a gente tem uma missão. A nossa missão, que é tarefa, é trabalho. Esse trabalho nosso na vinha é no quintal da nossa casa. Não está muito longe, não. É a gente mesmo. E mais ainda, sem dúvida, que é a nossa reforma aí. Ela está dentro de nós. Ela começa, né, na convivência que nós temos com o todo, porque a gente não consegue fazer a nossa reforma interior, mas a gente não consegue fazer sozinho. Olha que interessante. É muito simples, vou dar um exemplo. Como é que a gente adquire paciência, que é uma virtude que a gente precisa aprender a adquirir? Se a gente estiver sozinho, a gente vai ser paciente. A gente só vai conseguir ser testado, até alguns que nem sozinho conseguem, né? Mas a gente é testado na nossa paciência, a gente é provado na nossa paciência, nos momentos que a gente está convivendo com outros e que fatores externos testam a nossa paciência. É o momento que a gente está naquela fila do banco que não anda, aí você vê que você está quase chegando, aí o cara tira da bolsa assim, um monte de conta que ele tem que atrás, a gente fala, aí a gente testa a paciência. São nas nossas relações, na nossa casa, e assim com todas as outras virtudes. Perdão, né? A gente tem que aprender a se perdoar também, mas a prática do perdão é com o próximo, o amor é com o próximo, a caridade é com o próximo. Isso tudo promove a nossa reforma interior, né? Eu acho que tinha... é o Cláudio, né? Cláudio, né? Cláudio. Fala, Cláudio. Ele falou a questão do filho pródigo, né? Como você comentei a questão do gentil e judeu, isso é meio polêmico, né? A questão da época e tudo. Mas que eu acho é o seguinte, que a questão da humildade, né? Dentro desse contexto aí, diz o seguinte: aquele que humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Aí a questão de entender, né, a hora certa e estar preparado para receber o chamado. Por isso que ele disse lá que os últimos serão o primeiro e os primeiros serão o último, porque os primeiros ainda faltam humildade. Por isso eles reclamaram contra o salário. Os primeiros que são ali são aqueles que se acham os primeiros, que se apresentam como primeiros, que são orgulhosos, né, que faltam a humildade. E pois não, pode falar. Essa parábola se relaciona com outra parábola também, que o Senhor faz um casamento para as bodas do filho lá e chama todo mundo. Aí ninguém vai, aí manda chamar os mendigos, manda chamar os que estão nas ruas, nas praças e tal. Aí todos vão para a boda. Aí tem um lá que não está vestido de acordo, que ele fala, né? Esse foi para fora, que não é o dos escolhidos, entendeu? Né? Os demais serão. Então, essa parábola tem muito a ver com essa, né? A tradução é quase a mesma. Os ensinamentos de Jesus, eles estão, né? Tem vários assuntos que ele trata em situações diferentes. E agora tem uma parábola que parece que é diferente, mas não é. Que é o caso dos talentos, que veio o primeiro servo, deu um talento, teve o outro, deu 5, o outro deu 10, finalmente um enterrou no tal. Aí falou, cada um será recompensado com o que ganhou. Exatamente. Na verdade, cada um está encarregado de trabalho na proporção do que fez. Isso. Mas em termos de bem-aventurança, todos vão receber igualmente. Exatamente. A outra interpretação que nós podemos tirar aqui, né, dessa parábola dos trabalhadores da última hora, é a questão que é discutida no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma pergunta que eu fiz logo no início. Esses trabalhadores da última hora da parábola, será que nós podemos considerar que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora? No seguinte contexto, a gente sabe que em todas as épocas da humanidade,
Deus, em sua bondade, no seu amor infinito, Ele nos concede oportunidades. Nós estamos aqui, né, para promover a nossa evolução, o nosso progresso, fazer a nossa reforma interior, e Ele nos ajuda. Ele nos envia alguns missionários, alguns exemplos, né? Jesus foi o maior dos exemplos, né? O modelo que nós temos aqui na humanidade como algo que a gente pode tentar atingir, é o que a gente está tentando fazer aqui. Então Jesus é o nosso maior modelo e guia. Nós temos outros. E aí, dentro desse contexto, a gente pode entender também assim, que em todas as épocas da humanidade nós tivemos lá os trabalhadores da primeira hora. Moisés, né, os antigos hebreus, naquela época, né, com as leis que eram necessárias para conter a multidão, a humanidade, e ainda a falta de desenvolvimento, né, de evolução da humanidade naquela época, trabalhadores da primeira hora. Depois, passado um tempo, vieram os profetas do Antigo Testamento, os cristãos primitivos que foram divulgar os ensinamentos de Jesus. Cada um são trabalhadores no seu momento, na sua hora, fizeram o seu trabalho, tiveram a sua... não esperavam por isso, não trabalharam por isso. Se a gente for considerar o trabalho lá dos cristãos primitivos, muitos foram sacrificados, foram mortos, crucificados como Jesus foi, jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Por quê? Só porque divulgavam os ensinamentos de Jesus, que era, segundo as autoridades da época, aquilo era uma ameaça. Eles vinham trazer um ensinamento que, segundo eles, era contrário às leis e a tudo aquilo que existia, porque não reconheciam que aquele era o Messias que eles esperavam. No Antigo Testamento, os profetas já falavam da vinda do Messias, né? Mas eles não achavam que era Jesus, não acreditavam que era Jesus. O próprio Saulo, né? Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos, porque ele não achava que o Jesus de quem eles falavam era esse. E aí ele ficou perseguido, depois já de Jesus crucificado. Estevão, que é o considerado ali o primeiro mártir do cristianismo, ele foi apedrejado a mando de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, né? E aí, às portas de Damasco, quando ele ia continuar nesse seu trabalho, perseguindo os cristãos, ele vê Jesus. E aí ele cai na real e ele percebe então que ele estava errado. Que Jesus, esse que apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ele viu que ele estava errado, que aquele era o Messias que eles esperavam, que ele vinha trazer uma nova mensagem. E de perseguidor de cristãos, ele se torna um dos maiores divulgadores do cristianismo. Interessante que a irmã de Estevão era a mulher dele, do Saulo. A irmã de Estevão. Isso, exatamente. A irmã de Estevão foi a noiva, né, do Saulo, e depois quem já leu Paulo e Estevão, né, tem essa história ali relatada. Então, cada um veio à sua época. A gente pode também entender assim: a cada hora, a cada momento da humanidade, alguns trabalhadores mais destacados vieram nos dar exemplos necessários para nós, trabalhadores. Os filósofos cristãos que vieram depois, e depois a doutrina espírita, no seu momento. Veja, não significa dizer, pode parecer assim até um gesto nosso de orgulho, de vaidade, falar assim: os espíritas são trabalhadores da última hora. Não. O trabalhador de hora que foi chamado por último, o que veio depois. Quer dizer, a doutrina espírita, ela apareceu depois, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Ela veio numa outra época da humanidade. É só nesse sentido. Não é melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém, né? Aqui todos tiveram o seu valor, a sua importância, no seu momento, na sua hora, né? E aí, o Espírito Constantino, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros, trabalhadores da última hora. Olha o detalhe: bons espíritas. E ele não está dizendo que tem uma diferença enorme, dizer assim: bons espíritas,
sois todos os obreiros da última hora. Conseguem perceber a diferença quando eu falo assim, olha, os espíritas são os trabalhadores da última hora, ou dizer assim, os espíritas são trabalhadores da última hora. Quando eu digo são os trabalhadores, eu estou usando um artigo definido. Eles são os trabalhadores da última hora. Não tem mais ninguém. São só os espíritas que são os trabalhadores da última hora. Quando eu digo, como o Espírito disse aqui, bons espíritos, meus sois